Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, depois de ter ficado desde junho do ano passado sem fazer uma audição parlamentar regimental sobre política geral de saúde, o Sr. Ministro veio aqui na passada sexta-feira dizer ao Parlamento que o SNS está muito melhor, disse hoje outra vez aqui, do que quando o atual Governo iniciou as suas funções. É uma perspectiva curiosa, em nosso entender, sem qualquer adesão à realidade, desmentida todos os dias pelos factos, contestada por todos os agentes do setor, desde administradores hospitalares, que se demitiram, por exemplo, hoje alguns no Algarve, sindicatos, ordens profissionais, fornecedores externos e, acima de tudo, Sr. Ministro, pelos doentes que esperam dias em macas, como no Hospital de Leiria, e cadeirões nas urgências dos hospitais. Meses por uma operação e 2 anos e meio, por exemplo, à espera por uma simples consulta hospitalar de oftalmologia. Aliás, como também lhe referi, é o próprio Tribunal de Contas que alerta para o facto de a situação do SNS ser hoje extremamente débil, o que para si suponho seja uma desfeita, mas certo é que os fundos próprios do SNS atingiram o valor mais baixo desde 2008 e isso é incontornável, porque os números são aborrecidos, mas não costumam mentir. Para o Sr. Ministro, tudo está bem, a realidade é que está errada. Vamos ver até quando é que o Sr. Ministro consegue que os portugueses continuem a acreditar no seu conto de fadas. Na sessão da passada sexta-feira fiz-lhe perguntas muito concretas, Sr. Ministro, sobre a dívida do SNS e ambos sabemos que o Sr. Ministro, para não variar, não deu as respostas que se impunham. Por isso vou ter de o confrontar com o que disse e com o que não disse. O Sr. Ministro afirmou nessa ocasião, relativamente ao pagamento das dívidas, e cito: o reforço de 400 milhões feito no ano passado serviu para pagar dívidas a fornecedores e os 500 milhões que neste momento estão a ser tratados entre a IGF e a ACSS vão naturalmente servir para fazer reforços de pagamentos, como servirão para pagar a próxima tranche que está prevista. É uma declaração curiosa, Sr. Ministro, se tivermos presente que entre novembro e dezembro de 2017 os pagamentos em atrasos aos hospitais EPE apenas reduziram não os 400 milhões a que fez referência, mas 266 milhões de euros, portanto passaram de 1.103 para 837 respectivamente. A creche, que é a última síntese de execução orçamental, divulgada pela DGO também há 2 dias, aborrecida ela também, revela que entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018 o montante dos pagamentos em atrasos aos hospitais EPE voltou a subir 114 milhões de euros. Quer dizer, Sr. Ministro, que o senhor diz que pagou no final de 2017 400 milhões de euros em dívidas, mas a verdade é que a dívida vencida dos hospitais SNS apenas reduziu 150 milhões de euros desde que o Sr. Ministro fez essa injeção. Este é o efeito prático daquilo que o Sr. Ministro anunciou. A creche que já lhe foi perguntado por diversas vezes e o Sr. Ministro nunca respondeu. Sr. Ministro, qual é o exato montante da dívida efetivamente pago aos fornecedores até à presente data? É que, Sr. Ministro, nesta matéria só já lhe falta mesmo pendurar a cenoura à frente dos seus fornecedores num profundo desrespeito pelas dificuldades económicas que essas empresas enfrentam e continuar a anunciar que amanhã, é depois da amanhã, há de vir, um dia destes. O Sr. Ministro disse ainda que iria pagar 900 milhões de euros até 31 de dezembro de 2017 e a verdade é que estamos quase no início do mês de março e os fornecedores do SNS não receberam ainda o que o Governo anunciou e que lhes deve. É caso para dizer, se não for demasiado vulgar, Sr. Ministro, que com papas e bolos se enganam os tolos. Sr. Ministro, uma outra questão, prestação de serviços. Desde que o atual Governo entrou em funções, o recurso à contratação de médicos tarefeiros dos hospitais públicos aumentou de uma forma muito significativa. Depois de, convém lembrar, o anterior Governo ter reduzido 130 milhões em 2010 para pouco mais de 80 milhões em 2015, como aliás até o Sr. Ministro já reconheceu. Hoje, Sr. Ministro, é quase enternecedor recordar as suas declarações de 2016, em que afirmava pretender reduzir a contratação de profissionais através de empresas a 10% até ao final da legislatura. E cito, a partir do próximo ano, 2017, com o número de contratações, iremos tornar o recurso às empresas absolutamente marginal. Essa promessa, todos sabemos, não foi cumprida. Segundo o portal do SNS, o Estado gastou cerca de 110 milhões de euros em 2016 com a contratação de médicos à hora, estimando que esses encargos possam ter subido para perto de 120 milhões de euros. São as notícias que apareceram esta semana, representando, portanto, um aumento de mais de 22%. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, de uma forma muito clara, uma vez que o seu tão celebrado portal do SNS omite, qual é que é exatamente o encargo que o SNS vai ter com prestações de serviços em 2017? E aguardamos entusiasticamente pelas perguntas da esquerda parlamentar que nesta matéria, que tanto incomodava ultimamente, têm andado distraídos e calados.
No que diz respeito ao concurso para médicos especialistas, Sr. Ministro, ficamos absolutamente congratulados hoje aqui, sabendo que o Sr. Ministro das Finanças voltou de Bruxelas, finalmente arranjou um tempinho para assinar o despacho, que é já logo à tarde, e, portanto, 10 meses depois fica tudo resolvido. Ficamos muito satisfeitos que a linha do horizonte finalmente tenha um fim à vista. Sr. Ministro, mais uma questão sobre os enfermeiros. O Sr. Ministro convocou também para hoje à tarde, uma data bem escolhida, sem dúvida, uma reunião com os sindicatos dos enfermeiros e achamos muito bem, porque de facto os resultados que o senhor tem tido com estes sindicatos têm sido absolutamente nulos em termos de negociações e por isso anunciaram uma greve já para este mês de março. Vamos já concluir, Sr. Presidente. É, portanto, para nós triste verificar que os sindicatos, mesmo os afetos aos partidos da esquerda, já não acreditam na sua palavra e, portanto, também queríamos saber, Sr. Ministro, relativamente não só às negociações de carreiras e à valorização salarial, o que é que o Sr. Ministro pensa fazer com a previsível saída de quase 800 enfermeiros que concorreram para unidades de cuidados primários, principalmente para centros de saúde, porque eles são, como o Sr. Ministro sabe, trabalhadores com tarefas altamente diferenciadas em cuidados intensivos, em neonatologia, em pediatria, em obstetrícia, em blocos operatórios, Sr. Ministro, e, portanto, isto vai ser agravado quando passarmos aqui a 4 meses das 40 horas para as 35 horas, imaginamos nós que isto venha a ser agravado, e, portanto, pergunto, Sr. Ministro, se o Sr. Ministro das Finanças lhe dá autorização ou não para repor estes ministros em falta devido a estas saídas que vão ocorrer. Muito obrigado, Sr. Ministro.